Ele tinha um mundo inteiro nas mãos, um comando seu e cidades inteiras tremiam. Um decreto e exércitos marchavam, uma palavra e vidas eram destruídas ou salvas. Marco Aurélio governava o maior império que a humanidade já testemunhou, ouro infinito, poder absoluto, milhões curvando-se diante dele. Mas todas as noites, sozinho em sua tenda no meio de campos de batalha encharcados de sangue, ele fazia algo que nenhum outro imperador fazia. Pegava uma pena e escrevia para si mesmo. Você está prestes a esquecer tudo e tudo está prestes a esquecer você. Não desperdice nem mais um segundo vivendo a vida que outros querem que você viva. Por que um homem com tanto poder escrevia essas palavras desesperadas? Por que alguém no topo do mundo parecia tão obcecado em não se perder? Porque Marco Aurélio sabia de um segredo terrível. Um segredo que a maioria das pessoas descobre tarde demais. Ele sabia que o verdadeiro inimigo não estava nas fronteiras do império. Não eram os bárbaros, não eram os conspiradores. O verdadeiro inimigo estava dentro da própria cabeça dele. E se não dominasse esse inimigo, se não reprogramasse sua própria mente todos os dias, o poder o destruiria, como destruiu César, como destruiu Nero, como destruiu todos os que acreditaram ser imunes à própria natureza humana. As Meditações de Marco Aurélio não eram um livro filosófico, era um manual de sobrevivência psicológica, um diário desesperado de um homem lutando contra seus próprios demônios internos enquanto o mundo ao redor esperava que ele fosse perfeito. E ele nunca quis que você lesse isso. Mas hoje, quase 2000 anos depois, essas palavras vazaram e se tornaram o guia mais brutal e mais honesto sobre como reprogramar o subconsciente que já foi escrito. Esta não é apenas a história de um imperador, a história de como sua mente pode ser seu maior aliado ou seu pior inimigo. E você está prestes a descobrir qual das duas ela é para você. Marco Aurélio nasceu com uma sentença de morte pendurada sobre a cabeça não porque alguém quisesse matá-lo, mas porque ele foi escolhido para ser imperador de Roma, e imperadores de Roma raramente morriam de velhice. Test Creon. Ele sabia que um dia teria o poder absoluto e que esse poder provavelmente o destruiria. Então fez algo incomum. Estudou não apenas guerra ou política, estudou filosofia, especificamente o estoicismo, uma filosofia brutal, sem concessões, que ensina uma verdade terrível: você não pode controlar o que acontece, mas pode controlar tudo sobre como reage. Quando Marco Aurélio finalmente assumiu o trono em 161 d.C., herdou um pesadelo: guerras nas fronteiras do norte, invasões bárbaras vindas de todos os lados, uma praga devastadora matando milhares por dia, conselheiros traidores tramando pelas costas e generais famintos por poder. Ele tinha 40 anos e o mundo inteiro esperava que resolvesse tudo. Mas Marco Aurélio não estava preocupado apenas com o império lá fora. Estava aterrorizado com o império dentro da própria mente. Porque sabia que o poder corrompe. Tinha visto isso acontecer com outros e se recusava a se tornar mais um monstro usando uma coroa. Então, durante campanhas militares, cercado por morte e caos, começou a escrever não ordens imperiais, não discursos grandiosos para a história, apenas lembretes brutalmente honestos para si mesmo. Não se deixe enganar. Você é mortal, você é falho, você pode se tornar um tirano a qualquer momento se não vigiar sua própria mente. Escrevia em grego antigo para que seus soldados não entendessem. Eram pensamentos íntimos demais, vulneráveis demais, e esses pensamentos, descobertos séculos depois de sua morte, revelaram algo chocante: o homem mais poderoso do mundo tinha medo de si mesmo. E foi esse medo que o salvou. Marco Aurélio descobriu algo que a ciência moderna só confirmaria 2000 anos depois e escreveu: você tem poder absoluto sobre sua mente, não sobre guerras, não sobre pragas, não sobre traições, apenas sobre como você interpreta tudo isso. Perceba isso ou morra confuso. Pense no que isso significa. Marco Aurélio estava literalmente cercado por morte. Soldados morrendo aos milhares, crianças sendo devoradas por doenças, traidores planejando seu assassinato. Ele não podia impedir nada disso, mas podia controlar uma coisa. Uma única coisa que mudaria tudo: o significado que atribuía a esses eventos. Os estoicos ensinavam algo radical. Não são as coisas que nos destroem, mas nossas opiniões sobre as coisas. Você perde um emprego e isso é apenas um fato, um evento neutro no universo, mas seu subconsciente pode transformar esse fato em tragédia total. Minha vida acabou. Sou um fracasso. Ou em oportunidade, algo melhor está vindo. Isso era necessário. A mesma situação, duas realidades completamente diferentes. Tudo depende do padrão mental que você ativa. Alguém te critica duramente, de novo, apenas som vibrando no ar. Mas você pode processar isso como ataque pessoal devastador, dias de ruminação mental, autoestima destruída, ou como feedback útil. A verdade nisso: posso melhorar com essa informação? Marco Aurélio percebeu que a maioria das pessoas vive no modo reativo automático. Evento, reação emocional instantânea, sem escolha, sem consciência, sem poder, como robôs emocionais programados para sofrer. Mas há um espaço microscópico,
entre o que acontece e como você responde, e nesse espaço invisível está a sua única verdadeira liberdade. Quando você desperta para esse espaço, quando você sente que pode escolher sua resposta, algo muda permanentemente dentro de você. Você deixa de ser vítima indefesa das circunstâncias e se torna arquiteto da sua experiência interna. Isso não é pensamento positivo tóxico. Não é fingir que problemas não existem. É reprogramação profunda do subconsciente. É ensinar sua mente que ela não precisa reagir automaticamente a cada estímulo externo como um cachorro condicionado. Marco Aurélio praticou isso todos os dias até morrer. E é por isso que conseguiu governar o maior império do mundo sem se tornar um tirano insano. Ele dominou a fortaleza dentro da própria cabeça. Marco Aurélio escreveu algo que parece simples, mas é absolutamente devastador. A felicidade da sua vida depende exclusivamente da qualidade dos seus pensamentos. Cuide deles como se sua vida dependesse disso. Parte dependei. Ele tinha descoberto algo que a neurociência moderna confirmaria milênios depois. Sua mente é como um jardim, e se você não plantar sementes intencionalmente, ervas daninhas crescem sozinhas. Sempre. Sem exceção. Pensamentos negativos, ruminação obsessiva, ansiedade crônica, medo paralisante, ressentimento venenoso. Tudo isso brota, naturalmente, se você deixar sua mente no piloto automático. E aqui está o perigo. A maioria das pessoas acorda e imediatamente começa a repetir os mesmos pensamentos de ontem, as mesmas preocupações, os mesmos medos, os mesmos loops mentais tóxicos dia após dia, ano após ano, década após década. O subconsciente registra tudo. Cada pensamento repetido cria um sulco neural mais profundo, como água esculpindo pedra, até que esses padrões se tornam sua identidade. Você não tem pensamentos ansiosos. Você é ansioso, você não tem pensamentos de escassez, você é pobre mesmo com dinheiro, você não tem pensamentos de raiva. Você é uma pessoa raivosa. Marco Aurélio, mesmo sendo o homem mais poderoso do planeta, dedicava as primeiras horas de cada manhã para reprogramar seus pensamentos, escrevendo lembretes brutalmente honestos como: quando você acordar, diga a si mesmo: hoje vou encontrar pessoas intrusas, ingratas, violentas, traiçoeiras, invejosas. Antes, elas são assim porque não conhecem o bem e o mal. Mas eu conheço e escolho não ser afetado por elas. Veja o que ele está fazendo. Não está sendo ingenuamente positivo. Está preparando sua mente para a realidade antes de enfrentá-la. Está reprogramando seus padrões mentais antes que o mundo externo tente reprogramá-lo. Isso é poder puro, porque a qualidade dos seus pensamentos não determina apenas seu humor. Ela determina literalmente o que você percebe no mundo. Se você passa o dia inteiro com pensamentos de escassez, seu subconsciente vai filtrar a realidade para confirmar essa crença. E você vai notar apenas o que falta, apenas os problemas, apenas as ameaças. Mas se conscientemente direciona seus pensamentos para possibilidades, soluções e gratidão, seu cérebro começa a filtrar evidências disso. Não é lei da atração mística, é neurologia básica. Seu cérebro tem um filtro chamado sistema reticular ativador, que decide o que você percebe e o que ignora. E ele é programado por seus pensamentos dominantes. Marco Aurélio sabia disso 2000 anos antes da neurociência existir e usava esse conhecimento todos os dias. Você se torna aquilo em que pensa repetidamente, não porque o universo está ouvindo, mas porque seu subconsciente está. Marco Aurélio tinha uma obsessão mórbida. Escreveu sobre morte mais do que qualquer outro tema. Não haja como se você fosse viver 1000 anos, a morte paira sobre você. Agora, enquanto você ainda respira, enquanto ainda é possível, seja bom, seja você. Por que o imperador no auge do poder estava tão obcecado com a própria mortalidade? Porque entendia algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando: o tempo está acabando. E cada segundo desperdiçado é um segundo roubado de você mesmo. A maioria vive como se tivesse tempo infinito. Adia sonhos para um dia. Guarda perdões para quando estiver pronta. Espera um momento perfeito que nunca chega. Mas Marco Aurélio, cercado por morte todos os dias, não tinha o luxo dessa ilusão. Via soldados jovens morrerem de manhã, crianças serem enterradas à tarde, amigos próximos sucumbirem à praga sem aviso, e sabia menos. Eu sou próximo qualquer dia agora. Então escreveu algo devastador. Perca 1 hora de manhã e você a procurará o dia inteiro. Perca um dia e você nunca o recuperará. O tempo não volta, nunca. Cada momento desperdiçado em ruminação inútil, cada hora perdida em distrações vazias, cada dia vivido no piloto automático inconsciente é tempo que nunca volta, e o subconsciente registra isso também, quando você constantemente adia sua vida, quando vive como se tivesse séculos pela frente. Seu subconsciente aprende algo perigoso, que você não é prioridade, que seus sonhos podem esperar, que pode continuar adiando indefinidamente. E anos passam, décadas passam, e um dia você acorda com 60 anos e percebe: eu nunca vive, eu apenas existia. Marco Aurélio nos dá o antídoto para isso. Memento mori.
Lembre-se de que você vai morrer. Isso não é para te paralisar de medo, é para te acordar do transe. Porque quando você sente visceralmente profundamente que o tempo é limitado e está se esgotando, você para de perder tempo com ressentimentos microscópicos, para de adiar conversas importantes, para de esperar permissão externa para viver plenamente. A morte é a conselheira suprema. Ela sussurra no seu ouvido: viva agora. Seja você agora, faça o que importa agora. Porque não há depois. E essa urgência reprograma o subconsciente instantaneamente, de um estado de procrastinação crônica para um estado de presença ativa. Marco Aurélio viveu cada dia como se fosse o último, não porque era pessimista, mas porque era realista, e você deveria fazer o mesmo. A maior fonte de sofrimento humano não é a dor, é a resistência à mudança. Marco Aurélio escreveu: tudo flui, nada, absolutamente nada permanece. Você não pode entrar 2 vezes no mesmo rio porque o rio mudou. E você também. Ele havia entendido a natureza fundamental da realidade. Tudo está em constante transformação. Sempre. Sem exceção. Impérios queimam, pessoas mudam, relacionamentos evoluem ou morrem, o corpo envelhece e apodrece. Circunstâncias se reorganizam sem pedir permissão. E quando você resiste a isso, quando se agarra desesperadamente ao que já não existe mais, você sofre, porque está lutando contra a própria física da existência. É como tentar segurar a água com as mãos abertas. Quanto mais você aperta, mais escapa. Marco Aurélio perdeu tudo ao longo da vida, menos filhos pequenos para doenças, amigos próximos em batalhas, cidades inteiras destruídas, o império que amava ameaçado de todos os lados. E ele tinha 2 escolhas: se agarrar desesperadamente ao que já tinha ido e sofrer infinitamente pela perda, ou aceitar, deixar ir, fluir com a mudança. Ele escreveu: aceite o que vier sem reclamar, e quando for embora, deixe ir sem resistência, porque nada é realmente seu, tudo é emprestado pela vida. Isso não é frieza emocional, não é falta de amor, é sabedoria profunda. Porque quando você aceita que tudo muda, algo paradoxal acontece. Você encontra paz. Não uma paz passiva de quem desistiu, mas uma paz ativa de quem entendeu o jogo. A vida é movimento perpétuo, tentar segurar é perder. A maioria das pessoas vive carregando fantasmas do passado e ansiedade sobre futuros que nunca chegam. Relacionamentos que terminaram há anos, mas ainda ocupam espaço mental. Versões antigas de si mesmas que já não existem, mas continuam definindo quem são hoje. Expectativas sobre como a vida deveria ser que nunca se materializaram. E tudo isso cria um peso interno massivo. Mas o estoicismo ensina: viva agora, porque é o único lugar onde você realmente existe. O passado já morreu, o futuro ainda não nasceu. Só existe este momento. E neste momento, você tem uma escolha: resistir à mudança e sofrer, ou aceitar a mudança e fluir. Marco Aurélio escolheu o aceitar, e isso reprogramou seu subconsciente de um modo profundo, porque quando você para de se agarrar, você finalmente fica livre. Este é o princípio mais perigoso de todos. Marco Aurélio escreveu: você tem uma natureza interior, uma essência, uma verdade sobre quem você realmente é. Viva de acordo com ela ou morra confuso. Tudo mais é ruído. Ele percebeu algo terrível. A maioria das pessoas nunca vive sua própria vida. Vivem tentando atender expectativas externas. Sociedade dizendo quem você deveria ser, família impondo sonhos que não são seus, cultura te moldando em formas que não cabem, redes sociais te mostrando vidas falsas que você deveria invejar, todos gritando no seu ouvido quem você precisa ser, e você vai internalizando essas vozes, uma por uma, camada por camada, até que um dia acorda e não sabe mais quem é, só sabe quem deveria ser segundo todo mundo. Mas sua natureza interior, aquela parte essencial de você que sempre soube quem você é, continua ali, silenciada, sufocada, mas viva. E quando você se desconecta dela, quando vive uma vida que não é sua, o subconsciente envia sinais de alerta, ansiedade sem causa aparente, vazio existential, sensação de estar perdido, inquietação sem nome, depressão que nenhum remédio cura, porque você está vivendo a vida errada. Não a vida errada moralmente, mas vibracionalmente. A vida que não corresponde à sua essência verdadeira. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, tinha clareza cristalina sobre sua natureza. Ser justo, ser racional, ser virtuoso, viver de acordo com a razão. E se mantinha fiel a isso, mesmo quando o poder absoluto poderia corrompê-lo facilmente. Ele escreveu: não se deixe enganar pela impressão de que você deveria ser outra coisa. Seja exatamente o que sua natureza quer que você seja, nada mais, nada menos. Isso não é egoísmo, é autenticidade. Porque quando você vive de acordo com sua natureza verdadeira, algo mágico acontece. Você para de desperdiçar energia fingindo, para de se esgotar tentando se encaixar em moldes que não são seus, para de lutar contra si mesmo, e o subconsciente finalmente se alinha. Porque você não está mais em guerra consigo mesmo. Você se torna inteiro. E quando se torna inteiro,
a vida muda. Não porque você mudou o mundo externo, mas porque finalmente parou de trair quem sempre foi. Marco Aurélio morreu em 180 d.C., quase 2000 anos atrás, no meio de uma campanha militar, provavelmente de praga. Ele nunca viu suas meditações serem publicadas. Nunca soube que suas palavras atravessariam milênios, mas elas atravessaram, porque tocam algo universal. A luta humana desesperada para dominar a própria mente. Então, como você aplica isso hoje agora, na sua vida real?